Salve, salve nação! Saudações rubro-negras, Expresso Rubro-Negro na área com notícias do nosso Flamengo para vocês. Galera, jogo decisivo hoje, desfalques importantes, ruídos de bastidores e até mesmo uma possibilidade de saída, tá? O Flamengo vive um dia de tensão, mas também de muita oportunidade de nos manter na liderança e vencer o título brasileiro, tá? Então, antes de tudo, eu queria pedir humildemente a vocês que deixem o seu like, acionem o sino das notificações, deixem também o seu comentário nesse vídeo. Esse tipo de ação, que é uma ação gratuita, faz com que o canal ele tenha maior visibilidade e que entregue para mais rubro-negros o canal do Expresso Rubro-Negro, para que essas pessoas também conheçam e acompanhem, assim como vocês fazem, beleza? Então vamos para a notícia do dia, pessoal. Como todos sabemos, hoje teremos a partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino, às 21h30 no Maracanã. O árbitro será Fernando Mendes, do Pará. Ele já apitou o Flamengo nessa temporada, mas é um árbitro que ele apita, ele não é um árbitro FIFA, tá? É um árbitro com poucos jogos na Série A. E aí, por conta de algumas suspensões de árbitros, outros árbitros já estariam escalados para outros jogos, esse árbitro foi escalado para o jogo do Flamengo. Para o jogo do Palmeiras, também é um árbitro que ele não tem o costume de apitar. São dois árbitros inexperientes para ambos os jogos, tá? Para que ninguém questione a lisura dessas escolhas. E aí a presença da comissão de arbitragem, por parte da torcida que não conhece, gera estranheza, né? Pela menor familiaridade. Além disso, o estádio está praticamente lotado, com setores esgotados, que reforça a pressão para esse jogo. Pessoal, jogo esse que vai passar no Premier, tá? Caso você não tenha o pay-per-view aí, você precisa assinar, que essa partida ela será exclusiva do Premier, tá bom? E aí a gente vai falar aqui agora da provável escalação do Flamengo projetada para essa partida. O time vem mais ou menos assim, com o goleiro Agustin Rossi, na lateral direita Varela, na dupla de zaga Danilo e Léo Pereira, Alexandre na lateral esquerda, na dupla de volantes, De La Cruz e Jorginho. Aí nós temos Carrascal pelo lado direito, Arrascaeta pelo meio criativo ali, a armação, Cebolinha na ponta esquerda e no ataque, Plata ou Bruno Henrique. O Bruno Henrique, que após o jogo contra o Fluminense, no qual ele até pediu substituição após o chute que ele recebeu na panturrilha do Thiago Silva, o Bruno Henrique ainda sente algumas dores, mas não é dúvida para esse jogo, tá? E aí, há essa dúvida entre só as duas posições, caso o Bruno Henrique ainda permaneça com dores, do Flamengo preservar pelo menos no primeiro tempo. E aí, entre os suspensos estão Pulgar e Saul, tomaram terceira amarela e, portanto, não disputam essa partida, pois estão suspensos. E no departamento médico, a gente tem o Léo Ortiz, que segue se recuperando, e é improvável que seja relacionado hoje. A tendência é de que ele jogue apenas a partida contra o Atlético Mineiro, partida essa que antecede a ida do Flamengo para a Libertadores. Falando desse jogo, faltam apenas 7 dias para acontecer a final em Lima, tá? E aí a gente tem o Pedro também, que segue em fase de recuperação da lesão sofrida na coxa. Ele que já tinha se recuperado da fratura, contou ali com uma lesão de última hora no treino, né, que aconteceu em sua coxa, e aí segue como desfalque também. E aí a gente tem uma situação com Plata, tá? Que foi até levantada pelo Vene Casagrande. Há uma especulação sobre o futuro de Plata no Flamengo, que a comissão técnica não deve fazer muito esforço para mantê-la em 2026, caso a proposta que chegue seja uma boa proposta. Tá? Há relatos de que problemas recentes, né, retiraram seu protagonismo no elenco, tanto comportamentais quanto também muitas festas, muita noitada. Isso prejudica um atleta de alto desempenho. Há quem diga que não, mas sim prejudica de fato. E aí será algo para acompanhar, porque pode haver um maior desgaste ou até mesmo essa saída. Como sabemos, existem 3 clubes da Inglaterra interessados no jogador e também o Cruzeiro aqui no Brasil, que demonstrou interesse na contratação dele, tá? E aí eu queria aproveitar o espaço para a gente falar de um rumor, que é um rumor muito bobo, que seria do Felipe Luiz ter pedido para deixar o comando técnico do Flamengo ao final da temporada. E o pior de tudo, canais relevantes, canais que têm muitos inscritos ou que têm muito alcance, têm propagado esse tipo de narrativa e amplificado. A estratégia
É muito simples, pessoal. Isso é para gerar ruído dentro do Flamengo, desestabilizar o time internamente, para que essa notícia afete o grupo no momento onde todos precisam estar concentrados numa reta final. Todas essas polêmicas, essas notícias que se criam, são para tentar é, fazer com que o Flamengo seja desestabilizado. E aí tem também aqueles outros que eles já são contra o Felipe Luiz, já não gostavam da contratação no começo, não gostam agora e não vão gostar caso renove. Essas pessoas aproveitam esse tipo de informação para fazer esse protesto, né, essa reivindicação para que ele não continue no comando do Flamengo. Então é importante a gente analisar todas as informações que a gente recebe para que a gente não fique trazendo para o público, para as pessoas, informações falsas, narrativas falsas. Isso é muito negativo, tá? Não tem nenhuma confirmação concreta de que existiu qualquer tipo de diálogo ou pedida do Felipe Luiz para não permanecer, tá? A tendência é de que ele até renove, a renovação está em fase final e pode acontecer a qualquer momento. Como a gente falava, né? O Flamengo entra hoje com risco real, porque o Fluminense vai para o jogo contra o Palmeiras sem o Acosta e sem o Thiago Silva, são seus principais jogadores, também não leva o Ganso, jogadores por conta do gramado sintético, e aí depois as pessoas dizem que o gramado sintético não afeta. Os clubes até poupam seus jogadores para esses jogos. Lá no campo sintético, por exemplo, quando o Flamengo vai jogar, De La Cruz e Alan não jogam. O Santos vai jogar contra o Palmeiras, o Neymar não joga. O Fluminense vai jogar contra o Palmeiras agora, não vai jogar Thiago Silva e Lúcio Acosta. E aí tem pessoa que defende o gramado sintético, sendo que o único motivo dele estar ali é por conta do Palmeiras querer fazer dinheiro com shows. Palmeiras não, né? A W Torre que comanda a gestão do estádio, que faz e marca shows a hora que quer, e o Palmeiras não quer ter que lidar com a tratativa de cuidar de um gramado natural. E aí a gente realmente, eu concordo que tem que se entrar na discussão do fair play financeiro a questão do gramado. Tá? E aí, caso o Fluminense perca esse jogo, a gente está a 2 pontos do Palmeiras, o Palmeiras nos passaria por 1 ponto, caso o Flamengo empate ou vença, no caso precisa vencer, tá? O empate não nos interessa, mas o Flamengo só depende dele mesmo. Tem muita pessoa que fala, o Fluminense vai entregar para o Palmeiras, independente, pessoal. Nosso papel é fazer a nossa função e vencer, tá? Que é o que a gente deveria ter feito desde o início. Vacilamos em jogos contra o Grêmio, o jogo contra o Fortaleza não poderia ter perdido de forma alguma. Então, se o Flamengo está numa situação apertada e delicada na liderança, com risco de perdê-la, é por conta do próprio Flamengo. Então, tem que ganhar esses próximos 4 jogos aí para ser campeão, tá? Não dá para contar com ninguém. E aí, por outro lado, essa pressão toda no Flamengo pode forjar ainda mais o time para a final da Libertadores. Felipe Luiz precisa conseguir dar maturidade para o elenco, e esse é um momento de mostrar liderança, de liderar os jogadores. Poxa, ele falou muito sobre a questão de não ser um cara que fica falando aos 4 ventos, não fica dando show para a torcida, mas ele não precisa dar show para a torcida, ele precisa orientar os seus comandados, né, os seus jogadores, o seu time, tentar ali, de alguma forma, corrigir posicionamentos, e não ficar calado dentro de campo, que é muito negativo mesmo, isso eu concordo. Mas é isso. Sobre o Plata, eu não venderia o jogador, acho que não é uma questão que não tem como ser resolvida. Tem como ser resolvida sim. Mas tudo depende da vontade do jogador também. Se o jogador não quiser mudar suas características ou até mesmo corrigir alguns pontos, acho que se vier uma proposta que seja boa e favorável para o Flamengo, tem que negociar. Tá bom? Para fechar, pessoal, queria perguntar para vocês. Vocês acham que o Flamengo vai conseguir manter o mesmo ritmo, mesmo com os desfalques? E o Plata, será que dá um adeus agora em 2026? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com os amigos rubro-negros e já deixa o like para fortalecer o canal, que aqui o Expresso nunca para. E nunca se esqueça, aqui é Mengão. Tamo junto, pessoal. Bom dia para vocês. Bom final de semana. Até mais.